Olá a todos. Este áudio aqui visa esclarecer dúvidas a respeito das nossas propostas de novo modelo de Estado para São Paulo, caso ele se separe no futuro, que é o nosso desejo. Bem, a princípio, as nossas postagens estavam falando apenas de dividir o Estado em dois níveis, né? O nível municipal, que já existe, e o nosso nível federal, que é o Estado de hoje. São Paulo pertence ao Brasil e, em função disso, está sujeito ao governo federal brasileiro, que é o terceiro nível, o mais alto. Depois vem o nível estadual e depois o municipal. Com a independência, o nível federal brasileiro some, desaparece e fica apenas o estado de São Paulo, com o seu governo estadual que já existe e as suas prefeituras. No caso do governo estadual atual, ele será transformado em nosso governo federal e as prefeituras que já existem continuam como estão, administrando os municípios. Só isso. Dois níveis, economiza-se em tamanho, né? Diminui o Estado, diminui a quantidade de funcionários, há menos necessidade de impostos. Isso é muito importante. Essa é a nossa proposta. Tem grupo por aí que prega a repartição do território paulista internamente em vários outros estados. Ou seja, eles querem repetir a fórmula federalista brasileira, né? Que você tem o nível federal, o nível estadual e o nível municipal, criando mais cargos, mais necessidade de impostos, mais burocracia, mais lentidão, enfim. Eles querem repetir o erro. Nós queremos reduzir o tamanho do Estado, por motivos óbvios, não há necessidade de explicações. Então, a nossa proposta inicial é esta. No caso do Estado de São Paulo separando o Brasil, não havendo divisões internas em estados ou províncias, você elimina uma Câmara do Congresso. Então, nesse caso, o Congresso Paulista não teria duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado. O Senado seria eliminado. Por quê? Porque o Senado é a casa que representa os entes federativos. No caso do Brasil, o Senado representa os 26 estados mais o DF, Distrito Federal. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Eles têm 50 estados e os senadores representam então os estados. Se São Paulo é um território pequeno, ele tem o tamanho da Grã-Bretanha, se você elimina o nível intermediário, fica apenas com os municípios e com o governo federal, não há estados, não há províncias. Sendo assim, você elimina a Câmara, a segunda Câmara, que seria a Câmara dos Senadores. Então o Senado é eliminado, fica apenas com os deputados, que é, então, no caso, a nossa Assembleia Legislativa Estadual será convertida na nossa Assembleia Nacional. Não será Congresso Nacional, porque não haverá duas câmaras, não será Câmara dos Deputados e Senado. Não haverá isso, pelo motivo já explicado. O que haverá são apenas deputados. Não terá nome de federal porque não haverá deputados estaduais, apenas deputados. Assim como na prefeitura tem os vereadores e no nível federal tem os deputados. Só isso. Então você elimina grande quantidade de encargos sociais para poder sustentar essa máquina pública. Ok? Então isso é muito importante. Então você enxuga a máquina pública, diminui o tamanho do Estado, diminui a burocracia, então haverá menos necessidade de impostos para sustentar essa coisa toda. Entendeu? Então isso é fundamental, isso é extremamente importante. E lembrando, quem sugeriu essa ideia de separação do Estado de São Paulo em dois níveis fomos nós do Movimento Estado Livre. Tem um outro grupo por aí que coloca isso no site oficial deles, mas eles omitem a origem dessas ideias. Eles não falam que eles copiaram essas ideias do nosso grupo. Eles omitem isso daí. Então é importante que fique claro. Outra pergunta que foi direcionada a nós é sobre a criação do poder corregedor. A nossa proposta é a seguinte: como nós sabemos, as repúblicas ocidentais, né, as democracias, são separadas em três poderes que surgiram na época da Revolução Francesa, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário. O legislativo, como o nome já diz, cria as leis. O judiciário, como o próprio nome já diz, ele aplica as leis. Os casos denunciados são encaminhados para o judiciário e o judiciário julga
aplica a lei. E o executivo, que poderia também se chamar de administrativo, é aquele que administra, é aquele que recolhe os impostos, direciona os recursos e administra as cidades, administra os municípios, administra o estado como um todo, certo? Cuida da segurança pública, da saúde, da educação e de todas as outras coisas, como manutenção das vias públicas, etc. Pois bem, esses são os três poderes. A nossa proposta é fazer o seguinte, é criar um quarto poder. Aí vocês vão se arrepiar e vão botar a mão na cabeça e vão dizer assim desesperadamente: ai meu Deus do céu, você falou que ia diminuir a burocracia, agora você está criando mais um poder? Vai aumentar a burocracia. Calma, criatura, calma, calma, senta aí, relaxa, não é isso. Eu vou ilustrar para você de uma maneira bem simples, para ficar bem claro para você entender. Pense por um instante numa quitanda. Imaginou a quitanda? Pensa agora em três caixas. Três caixas. Nessas caixas, cada uma tem 150 frutas. É uma caixa grande. Tem 150, qualquer fruta, não importa aquela que você quiser. Você imagina a que você quiser, aquela que você mais gosta. Então pensa lá, três caixas. Cada uma das caixas tem 150 frutas, ok? Poderia ser números variados, mas eu estou arredondando para facilitar. Compreenda a ilustração, por favor. Então você tem três caixas com 150 frutas, ok? Quantas frutas tem ao total? 450. Agora você vai pensar assim, então você vai acrescentar mais uma quarta caixa, vai colocar mais 150 e vai ficar 600, é isso? Não, senhor. Não, senhor. Entenda que eu estou falando para você. Então nós temos três caixas com 150 frutas cada uma. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar mais uma caixa, calma, não se afobe, mais uma caixa, e vamos eliminar daquelas 450, nós vamos reduzir para 200. 200. E esses 200 serão divididos em quatro caixas de 50 cada um. Deu para você entender? Então não aumentou o tamanho do estado. Não houve aumento. Houve uma redução, caiu de 450 para 200. E esses 200 foram então distribuídos, essa é a palavra-chave, distribuídos, direcionados, né, para outra caixa. Então ficou uma caixa com 50, outra com 50, outra com 50 e outra com 50. Somando tudo deu 200, menos da metade do que era antes, com apenas três caixas. O que eu quero dizer com isso? Resumindo tudo, existem três poderes hoje com o estado altamente inchado, pesado, burocrático, lento, moroso, né? Difícil, tudo é difícil. Então o que a gente faz? A gente enxuga essa máquina pública, reduz a quantidade de servidores, dispensa a maioria deles, porque a nossa economia será uma economia privada, economia de livre mercado, que vai gerar riquezas, então essas pessoas serão reinseridas no mercado. Deixarão o funcionalismo público, porque existe, como nós sabemos, muitos funcionários vagabundos, que só quer saber de encostar devido à estabilidade. Então, tirando essas pessoas de lá, reduz o tamanho do Estado, porque não terão 3 níveis, terão apenas 2 níveis, então isso reduz drasticamente o tamanho do Estado. Ainda mais com a nossa intenção de fazer o seguinte, aqueles municípios pequenos, com menos de 10 mil habitantes, em vez de ser um município com prefeitura, com secretarias, com câmara de vereadores, etc., com mais burocracia, o que a gente faz? A gente elimina essa coisa toda e transforma esses municípios pequenos em distritos dos municípios maiores vizinhos. Entende? Você reduz mais ainda a máquina pública. Então, fazendo todas essas medidas, deixando em 2 níveis e eliminando essas cidades pequenas, transformando elas em distritos dos municípios maiores vizinhos, mais próximos, a gente reduz o tamanho do Estado, tá? E podemos então criar um quarto poder, que esse quarto nós chamamos de poder corregedor. Tá? Poder corregedor. Qual seria a finalidade desse poder corregedor? Seria então de extinguir mesmo o Ministério Público, porque o Ministério Público é um órgão que não serve para absolutamente nada, só serve para militante político entrar ali e militar em causa própria, em causa do partido que eles defendem. Né? Tá cheio de exemplo por aí, só você pesquisar na internet, promotor perseguindo pessoas somente desafetos políticos, etc. Quer dizer, não cumpre com sua obrigação institucional.
assim como a OAB também, né? Quem luta na internet contra a petralhada, contra a esquerda, etc., já está acostumado com esse assunto e entende perfeitamente. Quem é novo no assunto, não entende nada, está boiando, está achando que tudo é muito esquisito, aí não é culpa nossa, é problema da pessoa que é ignorante. Aqui não é um curso para ensinar as pessoas a respeito disso, aqui é um áudio gravado para explicar as nossas propostas para São Paulo independente. Pois bem, a finalidade desse poder corregedor é de fiscalizar e punir todo e qualquer agente público de todos os outros poderes. Hoje nós sabemos que o judiciário é corrupto, né? Não é necessário explicar. Sabemos que a polícia civil é corrupta, não é necessário explicar. Sabemos que há muita corrupção no legislativo e no executivo. E existe o corporativismo político. Por exemplo, dentro do parlamento, quando um canalha lá é pego, é denunciado, existe toda uma maracutaia por detrás, então eles dão um jeito de maquiar a coisa, né, de modificar e tal, e dão um jeito e o cara se livra da punição. No judiciário, quando um juiz vende sentença ou pratica algum delito, ele é aposentado compulsoriamente, né, e recebe aposentadoria integral. Integral, com salário de 30 mil ou mais. Isso não é, desculpa, mas isso não é punição. Isso aí eu acredito que a maioria esteja de acordo, se não a totalidade, né? Só quem for realmente do meio magistrado aí, do meio do magistrado que pode discordar um pouco. Mas convenhamos, né? Ser punido dessa forma eu também quero, né? Não precisa trabalhar e ganhar um salário de 30 mil, pô, eu também quero. Vou fazer concurso, vou fazer direito, vou passar no concurso de juiz, vou ser juiz, fazer uma cagada lá e ser aposentado compulsoriamente. Bacana isso, né? Pois então, qual a função do poder corregedor na nossa proposta? Trata-se da seguinte coisa. Por exemplo, digamos que um juiz cometa um ato ilícito. Sei lá, condenou alguém injustamente, abusou da autoridade dele, é, vendeu alguma sentença e ficou provado que ele praticou o ato. Então, em vez de ser aposentado compulsoriamente, as partes afetadas, ofendidas, prejudicadas, acionam o poder corregedor. Os agentes corregedores exigem todas as provas, todas as documentações, todos os atos do poder judiciário, tudo que o juiz denuncia, o juíza, tanto faz, praticou, exige tudo. Se houver negação no fornecimento desses dados, os que criaram obstáculos serão punidos, né, serão responsabilizados. Então não deverá haver negação. O poder corregedor será o único poder que terá acesso integral e ilimitado a qualquer tempo em qualquer instituição pública. Pode entrar e sair quando bem entender e exigir quaisquer papéis, documentos, etc. E quem negar ao poder corregedor qualquer tipo de informação será punido por responsabilidade e perde o cargo. E dependendo do crime, é preso inclusive. Então, o poder corregedor foi acionado, ele vasculha então todas as informações, pega tudo aquilo e faz então um tribunal corregedor, e esse juiz então será julgado dentro do tribunal corregedor. Terá direito à ampla defesa, direito ao contraditório, como todo procedimento legal, só que não será julgado pela justiça, será julgado pelo poder corregedor, porque o poder corregedor tem essa finalidade, é essa a nossa proposta. E aí o juiz, não tendo como escapar, se for comprovado o ato ilícito, ele foi realmente confirmado, então quer dizer que ele não presta, então tem que ser exonerado. Então ele será exonerado do cargo, e dependendo do crime, ele deverá responder criminalmente. Aí ele será um cidadão comum, ele perde o status de juiz e será julgado pela própria justiça dentro da lei. E se os amigos dele que estão lá não julgarem conforme a lei, esses mesmos juízes serão encaminhados para o corregedor novamente e serão processados também. Então com isso a gente elimina essa putaria, vamos falar o português, claro, essa putaria que ocorre no nosso país atualmente. Então nossa ideia é essa, é criar um poder corregedor com esta finalidade. Isso também para os outros poderes, por exemplo, no legislativo, né, no parlamento, se houver corporativismo, a comissão de ética começar a aliviar para um, para outro e não punir conforme a lei, né, e se tiver um ato ilícito praticado por algum parlamentar, o poder corregedor será acionado por qualquer pessoa, do próprio parlamento ou cidadão comum,
e efetuará o mesmo procedimento que fez no judiciário. Vai lá, investiga tudo, confirmando o ato ilícito, ele perde o cargo e dependendo do crime ele vai preso. E no executivo a mesma coisa. Se houver prevaricação, não houver cumprimento do dever, então os agentes do executivo que incorrerem em crimes serão processados pelo Poder Corregedor também. Agora vem a pergunta fundamental. E se o Poder Corregedor for corrupto e não cumprir com a sua obrigação, quem julga o Poder Corregedor? Bom, nesse caso, a nossa proposta é que haja um tribunal popular. Agora você pergunta, como seria esse tribunal popular? Eu te respondo. Seria da seguinte maneira: os cidadãos conscientes das corrupções praticadas pelo Poder Corregedor efetuam a denúncia em qualquer fórum, né? E o juiz então o juiz de plantão, aquele que atender, vai então coletar aquelas informações e ver se aquilo procede. Se aquelas denúncias que foram feitas ali realmente forem graves, realmente estiverem previstas na lei, mesmo que não haja julgamento, ele não sabe se aquilo procede ou não procede. Ele só está examinando se aquele ato que está sendo denunciado se enquadra na legislação ou não. Se se enquadrar, então ele vai fazer o quê? Ele vai orientar como que os denunciantes vão criar o Tribunal Popular. Então a legislação vai prever como é que será isto. Então essas pessoas vão reunir mais populares, mais pessoas da população e vão mostrar que aquele corregedor ou aqueles corregedores estão cometendo ilícitos. Sendo assim, eles vão formalizar, então vão se reunir, pode ser num espaço cedido dentro do próprio fórum ou em outro local que eles preferirem, vão lavrar isso em ata e vão formalizar um tribunal. Vão entregar então os nomes, com as pessoas todas devidamente identificadas, no mesmo fórum onde eles protocolaram o pedido, e o juiz então vai formalizar, vai homologar aquele tribunal popular e vai ceder um auditório do fórum onde eles entraram com o pedido para então marcar uma reunião, marcar um julgamento. Esse julgamento será marcado, os corregedores serão intimados, né, e deverão comparecer, terão direito ao contraditório, a ampla defesa, etc., como todo julgamento legal. E esse tribunal popular será conduzido pelos próprios populares, porém assistido por um ou mais juízes, né, conforme o caso, conforme a necessidade, que vão apenas verificar os trâmites se tudo ocorre dentro da lei certinho. Ok? E também por um corregedor que não está envolvido na denúncia, que também deverá assistir àquele julgamento. Então tudo ocorrendo dentro da lei. Aí os próprios populares examinarão os fatos e vão decidir. Aí todos os presentes vão votar e se ele for condenado, se os corregedores forem condenados, eles perdem o cargo. Simples assim. E se tiverem cometido algum crime que extrapole as suas funções, aí no caso, como eles perderam o seu cargo, vão ser considerados cidadão comum e a denúncia será formalizada ali mesmo pelos presentes. Então o próprio corregedor que não estava envolvido e os juízes que estão ali assistindo vão então formalizar, acatar aquela denúncia e será feito um processo contra aqueles caras que foram demitidos para que sejam julgados pela justiça comum. E está feito. Então veja que é uma proposta muito boa. Então é assim que nós vemos, é assim que nós queremos que São Paulo seja. Entende? Então nenhum dos poderes será absoluto e deverão cumprir com a sua função constitucional. Não cumpriu? Qualquer cidadão pode denunciar e o poder corregedor terá a obrigação de investigar. Comprovando o ilícito, o fulano será conduzido para o tribunal da corregedoria e lá será julgado, processado e condenado. Perde o cargo se for ato simples, ou se não for, se for coisa mais grave, perde o cargo e é preso. E quando algum corregedor prevaricar, não cumprir com a sua função, os cidadãos insatisfeitos que viram o erro, né, que perceberam que não está funcionando a corregedoria como deveria, pode então se dirigir a um tribunal qualquer, algum fórum, e solicitar então a criação do tribunal popular, que deverá estar previsto na nossa Constituição. Obedecendo a esse trâmite, para que seja tudo dentro da legalidade, julgarão então os corregedores, que eles perderão o cargo.
o Tribunal Popular terá a finalidade apenas de demitir os corregedores corruptos. Agora, se tiverem cometido algum outro crime grave, assim, aí como eles perderam o cargo de corregedor, serão pessoas comuns e vão responder pela justiça comum. É assim que nós queremos que São Paulo seja, essa é a nossa proposta e essa é a explicação. Então, resumindo, Estado em 2 níveis, o federal e o municipal, e 4 poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário e o corregedor. Temos mais propostas, mas podemos fazer outros áudios explicando eles. Depois, depois disso daqui nós vamos aguardar a manifestação de ideias, né, de questionamentos, e conforme as perguntas forem surgindo, nós vamos comentando mais. Então por hoje é só, e obrigado por ter ouvido. Tudo de bom, até a próxima.